Olá, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver: Fundação Renova não comparece à CPI da sonegação, que iria votar pedido de prisão de diretor. Pequenos e microempresários debatem o empreendedorismo feminino e o acesso à nota fiscal. Expedição que percorreu o rio Itapemirim relata cenário de degradação ambiental. Pescadores de Linhares participaram da CPI da sonegação. Eles reforçaram críticas sobre a demora na reparação das perdas sofridas em 2015 com o rompimento da barragem de Mariana. Como os diretores da Fundação Renova não compareceram, o pedido de prisão feito na reunião anterior não pôde ser votado. Amparados por um novo habeas corpus, os diretores da Fundação Renova não compareceram à reunião da CPI da sonegação. O último encontro do grupo foi suspenso após os diretores se valerem de um habeas corpus preventivo. O deputado Euclério Sampaio havia pedido a prisão dos convocados, mas devido a liminar judicial, a reunião foi suspensa e o pedido de prisão não chegou a ser votado. Os trabalhos foram, então, retomados nesta quinta-feira com a presença de um grupo de pescadores de Linhares. Eles foram atingidos pela lama de rejeitos de minério em novembro de 2015, após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Há quase 4 anos, os pescadores aguardam as indenizações que deveriam ser pagas pela Renova, fundação criada para reparar os danos a partir de um acordo entre União, Estados afetados e Samarco. Os atingidos questionam o processo de cadastramento com fins indenizatórios. Os acordos que estão oferecendo são uns acordos obscuros, uns acordos que não contemplam toda a família. A Renova ela cria-se obstáculo para pagar esses acordos, criando várias documentações que não existem, que não precisa, que o Ministério da Pesca só que exige. Ela exige, se você tem a sua carteira de pesca, você vai lá e apresenta a sua carteira de pesca para receber o seu seguro-defeso. Ela não exige outra documentação, a Renova já exige outras documentação. A CPI agendou mais uma reunião para tratar do assunto. Representantes da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça vão ser convidados e os diretores da Renova novamente convocados para a reunião. A Renova hoje ela tem uma força muito grande no judiciário, tem vários escritórios trabalhando para eles, porém aqueles que foram atingidos, que deveriam ser assistidos pela justiça, não estão sendo. Então nós hoje ouvimos isso dos pescadores e estamos fazendo esse convite à Defensoria a poder participar desse processo para que a gente possa avançar nesse problema desse crime ambiental que aconteceu no nosso país. O que a Renova está fazendo com esses pescadores, produtores rurais, é uma injustiça. Nós estamos aqui tentando sensibilizar a Fundação para que ela cumpra com os acordos que foi firmado junto aos impactados. Que até então, esses impactados não querem nada demais, só querem que a Fundação cumpra o acordo. Expedição que percorreu o rio Itapemirim fez relato para a Frente Parlamentar que fiscaliza obras de coleta e tratamento de esgoto. Participantes falam do sentimento de tristeza diante do cenário encontrado. A situação da bacia hidrográfica do Itapemirim, no sul do estado, foi tema de reunião da Frente Parlamentar de Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto. O colegiado recebeu integrantes da expedição que percorreu o rio para analisar o cenário hidrográfico atual. 30 e 15 anos atrás nós fizemos a mesma expedição, então nós fomos comparar dados. Infelizmente, nós achávamos que havia melhorado a situação do rio e muito pelo contrário, né? A área de preservação permanente, ela diminuiu, quer dizer, cobertura florestal, menos floresta, mais pastagem, mais esgoto e menos tratamento de esgoto. Essas foram as principais, na verdade, os principais problemas que nós detectamos na bacia. Entre outros, né, ocupação desordenada, uso desordenado do solo, indústria com lançamento inadequado, né, dentro dos corpos d'água. Enfim, a situação é bastante preocupante porque, diante dessa situação toda da bacia, o que nós, no final,
quando nós fizemos a parte de navegação, nós não conseguimos navegar, porque o rio, em 15 anos, ele perdeu uma média de 80 centímetros de profundidade. Ringuier disse que tanto o cidadão quanto o poder público devem ajudar a preservar o rio e externou o sentimento em relação ao panorama de degradação encontrado. Eu tenho muita esperança, porque eu não deixo de perder esperança, principalmente na nossa espécie. Mas o sentimento é assim, de tristeza, na verdade, quando você entra num leito do rio para navegar e você não sai do lugar porque não tem água no rio para navegar. E isso não é só no Itapemirim, isso é no estado inteiro, em todos os rios do Espírito Santo e no Brasil também. E aí entra a questão: o que nós estamos fazendo com a vida do nosso planeta? Porque ninguém vive sem água. Então nós precisamos, de modo em geral, o ser humano precisa mudar o seu comportamento em relação ao tempo que ele está aqui na Terra, porque nós somos passageiros. O que nós vamos deixar para as futuras gerações? Então eu vejo exatamente isso. O deputado Gandini, presidente da Frente Parlamentar, fez uma avaliação da reunião e contou quais serão os próximos passos do colegiado. A gente propôs a SEAMA para capitanear um grupo de trabalho para que a gente possa recuperar o rio Itapemirim. Então, foi uma proposta que eu fiz, vai ser encaminhada formalmente ao governo do estado. Já tem, como foi dito aqui, vários diagnósticos, várias ações são propostas e a gente precisa articular isso. E eu vou fazer esse papel do articulador político, mas contando aí com a participação dos agentes técnicos que se colocaram à disposição de nos ajudar. O empreendedorismo feminino e o acesso à nota fiscal fazem parte dos temas debatidos em seminário realizado pela Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Com a formalização dos negócios, os microempreendedores individuais, chamados MEIs, passaram a ter acesso a crédito e o direito de contribuir com o INSS. Agora, eles estão pleiteando inscrição estadual para poderem emitir nota fiscal. O assunto foi tema de palestra em seminário realizado pela Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. A legislação tributária do Estado do Espírito Santo, ela não autoriza a inscrição estadual para o microempreendedor individual, o MEI. Nós temos hoje na lei uma expressa vedação que não se aplica ao MEI, o capítulo que diz da autorização da inscrição estadual. E qual a consequência disso? Sem inscrição estadual, eu fico impedido de emissão de notas fiscais. O MEI, por ele simplesmente não ter a inscrição estadual, ele sofre consequências. Por exemplo, ele não pode comprar diretamente de determinadas indústrias, de determinados fornecedores que não vendem para quem não tem inscrição estadual. Então ele é obrigado a ir ao mercado e acaba adquirindo seus produtos, seus insumos com preços mais elevados. Isso diminui a sua competitividade, isso diminui a sua margem de lucro. E também, pelo fato dele não poder emitir notas fiscais eletrônicas, ele não consegue fornecer para determinadas empresas que exigem que o fornecedor emita nota fiscal. Então, precisamos realmente melhorar essa nossa legislação, facilitar a vida desse empreendedor para que ele possa fazer mais negócios, para que ele possa fazer melhores negócios. O evento debateu também a questão do empreendedorismo feminino. Segundo esse gerente do Sebrae, quase 35% dos negócios criados no estado são de iniciativa das mulheres, mas a maioria se encontra na informalidade. Nós precisamos de um projeto efetivamente de empreendedorismo feminino. Normalmente os nossos projetos não levam em consideração o gênero. Então é a primeira vez que a gente está atacando e focando na questão do gênero dos nossos projetos. Um terço, quase 35% dos negócios abertos hoje no Espírito Santo são providos por mulheres. Mas nós temos aí mais de 80% desses negócios são informais. Então é um quadro que a gente precisa reverter. Nós precisamos dar formalidade a essas empresas, nós precisamos dar cidadania a essas mulheres por meio do empreendedorismo. A vice-governadora Jaqueline Moraes prestigiou o seminário. Ela prometeu apoio aos microempreendedores e afirmou que o tema do empreendedorismo feminino é prioridade da vice-governadoria. Nós lançamos agora o Observatório de Políticas Públicas para as Mulheres. É algo inédito no Estado do Espírito Santo, que está dentro do nosso plano estadual de política para as mulheres, porque a gente já conhecia esses números
de uma forma empírica, ou seja, um conhecimento de ouvir falar, de saber que a maior parte das mulheres estão nessa situação. Com o aumento da crise, mais mulheres empreendedoras, porque as mulheres é um ser criativo. Então, as mulheres usam a sua criatividade no momento de crise. Eu falo que algumas frases são meio chocantes na minha vida. Em tempo de crise, ou você chora ou vende lenço. Dificilmente você vai ver mulher chorando, você vai ver ela vendendo lenço. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Luciano Machado, anunciou que o colegiado vai realizar debates sobre microempresas em todas as regiões do estado. E esses debates são bons, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas também levar a Frente Parlamentar para os polos, para as micro-regiões, para o Caparaó, para a região noroeste, enfim, fazer com que o debate possa chegar nas regiões do estado e ouvir todas as possibilidades que nós possamos avançar para incentivar, para induzir, para colaborar. O seminário foi realizado dentro de uma programação que está acontecendo esta semana no Espírito Santo e reúne várias instituições em comemoração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado em 5 de outubro. Hoje tem plenário do povo e o assunto é parto pelo Sistema Único de Saúde. Você acha que se a mulher puder optar pelo tipo de parto, a tendência será aumentar o número de cesarianas pelo SUS? Vamos ver a opinião do capixaba sobre o assunto. Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que assegura às gestantes usuárias do SUS o direito de optar pela cesariana, mesmo sem indicação médica, desde que estejam com no mínimo 39 semanas de gestação. O projeto também garante a opção pelo parto normal, inclusive com anestesia. Mas a proposta divide opiniões. Há quem alegue que o direito de escolher a cesariana pode contribuir para um aumento indiscriminado das taxas de partos cirúrgicos, o que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, há quem defenda que a opção pela cirurgia pode evitar as complicações decorrentes da insistência das equipes médicas do SUS na realização de partos normais. E para conferir a opinião do capixaba sobre o assunto, o plenário do povo veio às ruas. Eu acho muito importante, né, esse direito para a mulher, porque inclusive minha mãe passou por isso, ela teve 2 normal forçada, que ela não poderia ter no caso, e falaram que ela poderia ter. Então eu acho muito importante a mulher poder escolher ter o parto cesáreo, caso ela ache que não tenha condições. Eu acho muito importante, acho um avanço. Eu acho um projeto desnecessário, porque eu sou mãe de 6 filhas, tive 5 filhas normais e foi tudo maravilhoso. Não tive preocupação nenhuma, a minha recuperação foi imediata e quando eu fiz a cesárea para fazer a ligadura, eu sinto dores na coluna até hoje quando esfria por causa da anestesia. E sem falar que você não pode andar para lugar nenhum, o inchaço é maior, mexe com seus órgãos. E contra a natureza não há argumento. Todo mundo deve ter o direito de optar. Eu, porém, acho que eu optaria pelo parto normal, né? Porque já grandes médicos, aí, pesquisadores renomados já deixaram bem claro que o parto normal ele é mais benéfico para a mulher e o organismo da mulher ele é preparado totalmente para que a criança nasça de forma natural. A gente tem que ter o direito de escolher, eu quero cesárea, eu quero normal, mas para a gente ter uma gestação legal, né, na hora de ter o filho, não ficar pensando, e agora, como é que vai ser? Eu acho totalmente válido, ainda mais pelo fato que você vai estar garantindo o direito dela, né, de escolha. Porque realmente eu também conheço casos em que você vê a mãe sendo forçada veementemente a ter o parto natural, e eu tenho amigos que já quase perderam filhos por causa disso, né? Por causa de ser forçado a ter o parto normal e no final ter que fazer a cesariana depois de horas e horas e horas esperando para que o filho nascesse naturalmente. As mulheres agora estão começando a ter mais espaço, né, no mundo e na sociedade. Eu acho que é um mínimo ela ter o direito de escolher entre uma cesárea e um parto num momento tão delicado da vida dela. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia.
o seu canal Cidadão.